Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o assunto é aposentadoria rural, em alusão ao Dia Internacional do Trabalhador do Campo. Para tanto, nós temos aqui no estúdio a doutora Rayane Gurgel, advogada que milita na área de direito previdenciário. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é aposentadoria rural, em alusão ao Dia Internacional da Luta do Trabalhador do Campo. Doutora Rayane Gurgel, advogada que milita na área previdenciária, vai nos ajudar a entender importantes conceitos, como a questão da contribuição, questão probatória e demais temas atinentes. Doutora Rayane, ela é formada pela Mater Christi, aqui na cidade de Mossoró, com pós-graduação também em Direito Previdenciário pela Faculdade Anhanguera. Doutora Rayane, seja bem-vinda, primeira vez aqui no programa Dinâmica do Direito. Obrigada, doutor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo aí e obrigada pelo convite. Doutora Rayane, no caso específico, o direito previdenciário, tivemos reformas em 2018, alguns decretos também em 2019, 2020. Como a senhora vê a questão do direito previdenciário? Tem que se atualizar, né, doutora? É bem dinâmico esse tema. Não, o direito previdenciário, todo dia você está vendo uma instrução normativa nova, uma circular, todo dia você tem que estar se atualizando das novas normas. Não só leis federais, mas os atos normativos do próprio INSS. Aí tem que estar sempre ligado nas mudanças. No caso do direito previdenciário, a senhora foi durante o curso, foi durante a faculdade, ou foi só depois que pegou a vermelhinha, pegou a OAB, que a senhora se interessou pela temática? Foi só depois da faculdade. Quando eu terminei e comecei a advogar, foi que eu gostei, atuando, né, que a gente decide o que é que realmente você se interessa, o que é que você gosta, o que é que vai dar certo para você. Aí foi nessa hora que eu disse, não, vou para a previdenciária. Eu particularmente, doutora Rayane, assim, atuo em diversas áreas e milito esporadicamente direito previdenciário também. Eu enfrentei situações difíceis com magistrados, que não sei na sua experiência como é que foi. Imagine um magistrado pedir para ver as mãos de um trabalhador do campo para saber se ele tinha, ou ela especificamente, se tinha calos nas mãos. Como a senhora vê a postura... É uma situação meio vexatória, né? A postura dos peritos, a postura dos profissionais, no caso do judiciário, ao ver essa questão. É muito complicado isso. E para a gente conseguir explicar, tipo, tanto do juiz, do judiciário, como do próprio INSS, eles são bem agressivos com relação à abordagem com os segurados. Passei por situações difíceis, mas nesse caso específico, doutora, eu queria nesse bloco ainda, a senhora pudesse nos diferenciar trabalhador urbano, trabalhador rural, e levando para o lado da aposentadoria rural, porque o trabalhador rural merece uma aposentadoria, digamos assim, ou uma outra tipologia. Bom, a aposentadoria rural, ela tem 4 tipos de pessoas que podem postular, certo? Tem o trabalhador empregado rural, tem o trabalhador avulso rural, tem o trabalhador que é contribuinte individual e tem o segurado especial. O trabalhador empregado é aquele empregado normal que tem a carteira assinada, que contribui regularmente para o INSS e que
é subordinado a um patrão. Pode ser qualquer pessoa que atue diretamente no campo, não só na agricultura, mas na pecuária, Entendo. na... Um vaqueiro, por exemplo? Sim, um vaqueiro, sim. Um vaqueiro pode, sim, Muito bem. entrar. Mas aí vamos lá, dando prosseguimento. O segurado avulso, assim como o contribuinte individual, é aquele boia-fria, o diarista, que não possui um vínculo empregatício. Esses trabalhadores, eles têm uma dificuldade maior de comprovação, exatamente por não existir o vínculo empregatício. Então, não é uma coisa que é mais difícil de conseguir as comprovações de provas mesmo, a comprovação da atividade rural. Mas, enfim, o que é que diferencia o avulso do contribuinte individual? É que o avulso ele é vinculado ou a uma cooperativa ou a um sindicato. Então, ele consegue esses trabalhos, na verdade, nomenclatura correta, através do sindicato ou da cooperativa, que é como e contribui para essas cooperativas, e é na cooperativa que se faz as contribuições. Né? Na cooperativa ou no sindicato, você já é mais orientado e você consegue fazer a contribuição. Já o contribuinte individual, que também é o boia-fria, o diarista, aquele que trabalha solto, ele não é vinculado ao sindicato ou à cooperativa. E, nesse caso, é a pessoa que tem que diretamente fazer a contribuição. Isso é que fica ainda mais complicado, porque dificilmente alguém vai atrás não, vou gastar meu dinheiro aqui. As pessoas ainda têm que criar um pouquinho essa cultura de conseguir contribuir para o futuro, né? Ninguém sabe quando é que você vai precisar de um auxílio-doença e futuramente da aposentadoria, né? Doutora Rayana, assim, outra dificuldade agravante é porque a maioria das pessoas do campo, elas são analfabetas. Sim, é verdade. E quando elas estão no seu vigor, elas não, como a senhora mesmo falou, não tem esse atino, não ligam para a questão do futuro. Só vão procurar mesmo informações de terceiros. Quando já está assim, no fim das suas forças, já assim... Geralmente quando se acidenta, Isso. quando tem algum problema é que vem procurar. Então é importante, no caso específico, programas como esse, no sentido de trazer esclarecimento. Mas, assim... Deixa eu só finalizar, que a última pessoa que pode postular é o segurado especial, que é aquele que é vinculado à agricultura familiar, à economia de subsistência, que é o pescador artesanal, o seringueiro, o agricultor, o pecuarista mesmo, esse que tem uma criação pequenininha de gado, de porco, de galinha, entendeu? Nesse caso também se enquadra como um trabalhador rural, que também pode postular os benefícios como rural. Nesse sentido, doutora, assim, como a senhora vê a atuação dos sindicatos? Aqui, pela experiência que a senhora tem aqui na região, eles dão assessoria, eles conseguem passar para o trabalhador do campo a documentação probatória para futuramente postular. Como a senhora vê a atuação? Eu prefiro não comentar sobre isso, porque eu não converso muito com os sindicalistas, então eu entendo. Assim, meu ver, eu posso falar por mim. Eu respondo pelo meu CPF, né? E eu percebo assim que eles não tem, não sei se é a assessoria dos sindicatos, não sei se é a demanda que é muito alta, sim, mas eu percebo que o trabalhador rural, quando chega lá no meu escritório, ele tem aquela expressão cego num tiroteio. Que ele passou, eu fico pensando... Não sei como é a organização lá do sindicato, as prioridades, eu não... Eu fico pensando, assim, para que uma assessoria ou para que aqueles funcionários do sindicato, se não tem ninguém para dizer a ele da questão de por exemplo, comprou insumos, tem que ter receita. Tem que guardar, guardem, por favor, guardem todas as notas de compra e venda das coisas. Vendeu umas cabras, vendeu alguma coisa, se você é pecuarista, pediu o recibo. Sim, peça.
peça sempre. Então, se vai comprar uma semente, se você é agricultor, guarde também. Vai fazer qualquer coisa, sempre guarda a notinha, pessoal. Guarde, pega uma pastinha, coloque, faça a nota dizendo documentos da minha atividade para aposentadoria e vá colocando, vá juntando aí. Se você for vinculado a algum sindicato, a sua inscrição lá, o cadastro, tudo é prova. Exatamente devido à dificuldade de conseguir a documentação e da ausência de conhecimento das pessoas, tudo vira prova. Então, exatamente devido a essa dificuldade. O cartão vacina é uma coisa tão simples. O postinho o lá cadastro no posto de saúde. São coisas simples que a gente consegue juntar como prova de que o trabalhador ele é rural. Entendo. Estamos aqui conversando com a doutora Rayane Gugel, ela é advogada, que milita na área de direito previdenciário, nos ajudando a entender a aposentadoria rural. Então, não sai daí, vamos tentar definir, doutora, a questão, como é que fica no próximo bloco, por exemplo, como é que fica a questão da esposa do segurado rural, talvez um filho que trabalhe vinculado a ele. Então, assuntos importantes, atinentes, de questão de interesse público. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto hoje é aposentadoria rural, em alusão ao Dia Internacional da Luta do Trabalhador do Campo. Estamos aqui com a doutora Rayane Gugel, advogada, que milita aqui na área de direito previdenciário. Doutora Rayane, especificamente, a esposa do segurado, ela muitas vezes, a senhora falou especificamente que muitas produções são em questão familiar. A família se junta, o filho muito jovem estuda, mas ajuda o pai. A esposa é vinculada muitas vezes àquela produção rural. Ele é segurado, ele contribui. A esposa também tem que contribuir. Um exemplo, auxílio acidente, ela já se vincula à inscrição dele? Como é que funciona? Tanto para a esposa quanto para os filhos, é um pouco mais difícil exatamente por isso, porque toda a documentação, normalmente, ela é vinculada ao homem, ao trabalhador. Existem, sim, mulheres que estão à frente, mas não, a gente tem que levar em consideração a realidade, e na maioria dos casos é realmente o homem que ele está à frente, que vai fazer a plantação, que vai cuidar dos bichos, e exatamente devido a essa dificuldade, pode-se usar, sim, os documentos do esposo, do companheiro, para tentar postular, desde que se atue em atividades de subsistência. Na agricultura, na pecuária, tem que se deixar bem frisado que o segurado ele tem que ser segurado especial para conseguir se enquadrar nessa qualidade e conseguir postular esse benefício. Tem que ser segurado especial e referente exatamente a essas atividades de subsistência, de economia familiar. Tanto a mãe quanto o filho podem, sim, entrar com pedido no INSS referente a isso. Doutora, sem ser assim prolixo, vez por outra a gente pode voltar ao assunto dos outros blocos anteriores, especificamente. Eu tive um caso interessante esses dias, que ele entrou, no caso, o segurado rural entrou na INSS e foi negado por uma coisinha bem simples. Na certidão de casamento dele, tinha pedreiro. Ixi. Certidão de casamento dele. Ele casou mais de 30 anos atrás, mas a terrinha dele, ele tinha 20 anos, e fazia 20 anos que ele trabalhava na terrinha dele, que ele adquiriu, e mudou de ramo, podemos assim dizer.
Num caso específico desse, doutora, ele teria que entrar com alguma ação ou um procedimento administrativo no próprio cartório para mudar só esse termo? Como é que funcionaria? Aí vai depender do caso. Eu não sei especificamente no caso do senhor, mas, assim, se o trabalhador ele trabalhava como pedreiro e depois mudou de ramo, ele se enquadra na categoria do benefício híbrido, que você pode usar o tempo tanto da atividade urbana quanto da atividade rural. Mas, se for só um erro na certidão do cartório, ele pode sim tentar retificar a certidão e tentar postular novamente o benefício no INSS, ou retificando o procedimento anterior, se estiver dentro dos prazos, ou entrando novamente, ou mesmo judicializando. Entendo. Esse outro caso que eu vou dizer para a senhora, eu não peguei assim diretamente, foi uma tia minha que tem uma terra, mas ela afirma que não pôde se aposentar como rural, teve que pagar urbano, porque na década de 70, 80, ela tinha 1 ou 2 anos de Usibraz, ela tinha trabalhado urbano. Então, no caso específico, hoje já tem essa questão do híbrido, não é? Isso, existe desde 2008, eu acho. Mas no caso dela, eu acho que foi antes de 2008. Acho que foi antes. Eu acho que deve ter sido em 2002, 2000 e alguma coisa. Mas ela teve que pagar urbano. Então, hoje, nesse sentido, já tem essa solução. Sim, quando o trabalhador ele passou um tempo exercendo atividade urbana e depois foi para o campo, ou o contrário também funciona, quando você trabalhava no campo e depois você mudou de ramo e veio para a cidade, existe sim essa possibilidade de requerer esse benefício da aposentadoria na espécie híbrida. Que aí, nesse caso, não são as mesmas regras, os requisitos de tempo são diferentes da aposentadoria rural, eles são a idade é um pouquinho maior. O da idade rural normal é 55 mulheres, 60 homens, e o da híbrida é 60 mulheres, 65 homens. Entendo, né? No caso, doutora, no momento do INSS, do protocolo, ele tem que informar essa situação. Eu trabalhei no rural, eu trabalhei alguns anos no rural. Ele tem que informar isso? Como é que funcionaria? Sim, porque você tenta sempre conseguir todos os períodos de trabalho que você conseguiu. Então, é bom que você procure sempre juntar todas as provas, todos os documentos de todos os trabalhos que você fez. E isso acontece normalmente para juntar e conseguir completar o tempo. Se você pegar uns 2 anos de atividade urbana que você fez um dia, para tentar conseguir completar esse período, entendeu? Seria mais ou menos nesse caso. Seria para conseguir juntar o tempo e completar os requisitos. Mas se você só de atividade rural tiver todo o período necessário, não vejo problema. É irrelevante, seria irrelevante. Muito bem, doutora. Falamos aqui sobre a aposentadoria, mas tem também a questão delicada dos auxílios doença. Doutora, para pedir um auxílio doença, é esse mesmo protocolo assim de sempre levar essas documentações, recibos de produtor rural, toda a vida é assim? Você precisa porque você precisa comprovar que você tem carência, que você tem qualidade de segurado, então você tem que estar sempre com essa documentação. Então, é por isso que a gente repete, vamos repetir até o final do programa. Gente, guardem as notas, porque é muito importante para comprovar que você está atuando na área, para um benefício, seja o auxílio-doença, seja o auxílio-reclusão, seja o auxílio-acidente, seja a aposentadoria, que você comprove a qualidade de segurado, que você está trabalhando, que você tem carência, que você contribui, mesmo que esporadicamente, porque para o rural é muito mais difícil de contribuir todos os meses igual o empregado, então é através desses documentos que a gente consegue comprovar. Mas sim, você tem que toda vez ir lá dizer, não, olha, nos últimos, 18 meses eu trabalhei, está aqui as notinhas fiscais da cimento que eu comprei, da ração que eu comprei. Em todos os pedidos, doutora, passa pela assistência social, uma Sim, perícia social? não é em todo pedido, porque tem renovações, né? Quando você vai renovar, você não precisa, mas
tipo, depois de um certo tempo, você precisa comprovar novamente que você continua fazendo essa atividade. E eu afastando o microfone da boca. Não, mas a questão da perícia social, doutora, que eu falei especificamente, em todos esses pedidos acontece. Eu acho intrigante, doutora, nessa pandemia, por exemplo, a perícia social ser na sede do INSS. Eu acho que um perito social, um assistente social, indo na casa do trabalhador do campo, ficaria, eu acho que mais claro uma situação dessa do que na sede. Como é a senhora vê essa questão? É muito complicado esse tipo de situação, porque às vezes eles tentam dificultar, né, para a vida da pessoa, para... Eu nem sei se às vezes por mal, mas às vezes porque a orientação que é recebida, mas é muito complicado isso, dificulta a vida do trabalhador, que às vezes não é bem orientado, não entende muito bem como é que fica as coisas e às vezes fica nervoso e fala alguma coisa errada. Eu entendo. É interessante, doutora, que nessas perícias, na maioria, o advogado não pode entrar. Nós não podemos entrar. Existe uma Então, norma de que o advogado ele não pode entrar. Não. Só se tiver algum assistente de perito e o perito. Não podemos entrar. Então, assim, toda orientação que nós fazemos é antes do que ele pode dizer, o que ele não pode dizer, a postura. Por isso que é importante profissionais aqui preparados, como a doutora Rayane, que milita na área de direito previdenciário. Vamos encerrar aqui o bloco, doutora, vamos chamar um intervalo, mas sempre nesse ponto aqui, tocando o ponto da aposentadoria rural. Estamos aqui com a doutora Rayane Gugel, tratando sobre tão importante temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, terceiro bloco da nossa conversa aqui com a doutora Rayane Gugel, advogada que milita na área de previdenciário, nos ajudando a entender sobre a aposentadoria rural. Doutora Rayane, vou perguntar agora a questão de valores, se há uma equiparação, mas só para ilustrar aqui, meus avós ali no interior do Ceará, ambos aposentados. Uma das memórias mais antigas que eu tenho é que meu avô era aposentado rural e minha avó era urbano. Eu me lembro que ele recebia, antes da Constituição de 88, ele recebia metade do que ela recebia. Ele recebia como se fosse metade do salário mínimo e ela recebia o salário inteiro. E é interessante que eu ainda me lembro, minha mãezinha, a gente vivia no mesmo ambiente dos meus avós, na mesma casa, e minha mãe feliz, olha, soube de uma lei que eles vão ganhar igual. Mas sobre salário, doutora, aproveita essa questão introdutória minha e fale sobre a importância de dar dignidade ao trabalhador do campo, essa equiparação. Pronto, a equiparação ela aconteceu com a Constituição. Tem um artigo da Constituição que equipara todos os direitos do trabalhador rural ao trabalhador urbano. Existia essa diferença por N motivos, né? Culturais, econômicos, mas vamos superar isso e falar do que é o mais importante, que é a regra do agora, né? Agora, eu vou falar da regra do agora, sim, porque tem gente que já tem o direito adquirido, a regra anterior à reforma, e tem gente que ainda não cumpriu todos os requisitos e vai ter que ver como é que fica com a reforma. Antes da reforma, como era que era feito esse cálculo? Primeiro, a gente vai ter que ver com a memória do cálculo, certo? Vou tentar fazer aqui para ver se vocês vão entendendo aos poucos. E dando exemplos aqui para ilustrar a situação. Inicialmente, como era que era feito? Você pegava todas as contribuições e retirava ficava só com 80% das maiores contribuições e o restante você jogava no lixo. E a partir disso é que se fazia o cálculo.
Era com base no 80%, você fazia a média. Pegava 80% e depois saía dividindo pelo número e você conseguia achar qual era o valor do benefício. Como é que é agora? Agora, ele é da seguinte forma. Você não joga mais aqueles 20%. Você vai pegar a média aritmética de todas as contribuições que você fez. Então, tipo assim, o que era bom antigamente era que você usava só as maiores, né? Então, o seu salário ele tendia a aumentar um pouco. E hoje em dia, não. Porque utiliza-se todos as contribuições, aí esse valor tende a diminuir, porque no começo da sua vida laboral, todo mundo começa do salário mínimo, né? E depois que você vai aumentando. Mesmo no caso do trabalhador empregado, né? Do trabalhador rural, você não sabe quando é que você vai receber, porque, enfim, você nunca sabe se a sua colheita vai ser boa, se vai dar tudo certo, se a chuva vai dar boa, se o seu gado vai conseguir comer, então é um pouco mais variável. Assim, só para deixar bem claro, não existe valores abaixo do mínimo, existe o risco dele se aposentar recebendo menos que um salário mínimo? Não. Existe uma regra, uma norma legal dizendo que o mínimo que se pode receber é o salário mínimo. Então, mesmo que os valores anteriores à reforma tenham sido referentes a valores inferiores ao salário, no final, se na sua média der um valor abaixo do que seria o salário mínimo, você vai receber o salário mínimo. Outro ponto, doutora, imaginamos um produtor rural. Eu já peguei alguns casos de trabalhador rural que tem um comércio, no caso de compra e venda do gadozinho dele, ele disse que conseguia fazer 200 mil por mês. É possível contribuir um valor a mais? A minha pergunta é, ele tem uma estabilidade, ele trabalha no campo, mas ele pode contribuir um valor a mais para ter uma aposentadoria mais tranquila no final? Como é que funciona, doutora? Olha, ele pode contribuir, mas eu já não sei se nesse caso ele se enquadraria como segurado especial, porque aí ele já vai deixar de ser uma pessoa que trabalha pela subsistência, que é para você comer, literalmente. Mas você pode, sim, contribuir. No caso, já não seria mais pelo trabalhador, no caso, essa sistemática. Não seria como segurado especial. Entendo. Entendeu? Entendo, doutora. Entendo. Mas você pode ver. Deixa eu terminar o raciocínio do como seria o valor. O valor vai depender do tipo de aposentadoria. Quando é na aposentadoria por idade, você pega aquela média que eu falei, aquela média aritmética. Aí, na aposentadoria por idade, você começa dessa média em 70%. Aí, a cada ano que você contribuiu, você aumenta 1%. Entendeu? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para quem estiver assistindo. Você vai se aposentar e você tinha 15 anos de contribuição, certo? Então, você pega esses 70 e você tem a cada ano, então seriam 15 anos, certo? Então, você pega 70 mais 15, ficaria 85%. Então, nesse caso, o segurado que conseguiu trabalhar 15 anos, ele conseguiu trabalhar não, porque ele conseguiu comprovar que ele trabalhou 15 anos, aí ele vai receber o equivalente a 85% dessa média. Aí a gente volta para aquela sua pergunta. E se os 85% for abaixo do salário mínimo? Aí a pessoa vai receber um salário mínimo, entendeu? Aí já por tempo de contribuição, a regra já é um pouquinho diferente. O termo inicial é 60%. Aí é 60% e vai aumentar. Aí você soma a cada ano 2% nessa conta. Aí vamos lá. Mas aí já tem diferença, porque para o homem começa de 20 anos. Seria o valor, os anos além de 20 anos. Aí seria, tipo, para o homem, o tempo de contribuição mínimo é 35. Aí seriam, por exemplo, 15 anos. Se você contribuiu 35 anos, seria 20 menos 35, dá 15, certo? Aí você vai lá. Dos 15, você multiplica por 2, que seria aqueles 2% a cada ano.
que daria 30%. Doutora, a senhora tá assim, não me coloque em maus lençóis. Eu sou de humanas, doutora, me ajuda. Eu também, homem. Aí você pega lá, aqueles 60% mais 30% ficaria 90%. Aí o trabalhador, ele vai receber 90% do valor daquela média. Entendeu? No caso, doutora, é importante procurar um advogado para fazer esse tipo de simulação? É sempre bom, porque sempre fica o questionamento quanto é que eu vou receber. Aí eu estou explicando aqui que é um pouquinho mais complexo, não é só dizer, você vai receber um salário. Às vezes é um salário, às vezes é um pouquinho mais. Eu entendo. Nós estamos conversando aqui com a doutora Rayane Gugel. Doutora, próximo bloco já vamos para as considerações finais. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com a doutora Rayane Gugel, advogada que milita na área de previdenciário, sobre a aposentadoria rural. Tratamos sobre questão de requisitos, a tipologia, os vários tipos de aposentado, dessa aposentadoria especial, que é a questão do aposentado rural. E vamos para as considerações, mas se você chegou agora e perdeu o programa, perdeu os outros blocos, não se preocupe. Doutora Rayane, nós colocamos no YouTube semanalmente todos os nossos programas. E agora, doutora, abordando a questão da documentação, não sei para onde é que a senhora... É tão vasto esse assunto. O que a senhora acha melhor agora para a gente tentar fechar? Requisitos, documentação, como solicitar, sempre é pelo INSS, a primeira via é isso. Sim, você sempre tem que primeiro solicitar no INSS. É uma regra que você tem que tentar no administrativo para depois judicializar. Então, você tem que ir no site do Meu INSS ou através do aplicativo do Meu INSS ou ir para um advogado, né? Para que ele lhe oriente como fazer. Mas, sim, deixa eu finalizar dizendo quem é que pode e quais são os requisitos, né? Vai existir 3 tipos de aposentadoria. A gente foi falando ao longo do programa, mas vamos deixar redondinho. Na aposentadoria por idade, quais seriam os requisitos? É o tempo de serviço. O tempo de serviço mínimo seria 180 contribuições, que equivaleria mais ou menos a 15 anos. Mais ou menos não, 15 anos. 180 contribuições a 15 anos, tá, pessoal? E para a mulher, a idade seria 55 anos e para o homem, 60. Certo? Na aposentadoria híbrida, que a gente falou ao longo do programa também, qual seria o requisito? Seria o requisito também de 180 contribuições, mais a idade para mulheres, aí aumentaria 5 aninhos em cada. Para a mulher, 60 anos e para o homem, 65. E no caso do trabalhador que tiver um tempinho de contribuição um pouquinho maior, ele vai tentar a aposentadoria por tempo de serviço, se for melhor, né? Porque aí você tem sempre o direito do melhor benefício. Por isso que se fala para ir para um advogado, porque ele vai ver qual é o melhor benefício que é melhor para o seu caso. Vai fazer a simulação e ver qual seria o melhor salário de contribuição. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, 180 meses de carência, mais 35 anos de contribuição para homem e 30 anos de contribuição mulher. Entendo. Doutora, assim, eu confesso à senhora que eu tenho um pouco de dificuldade com a aposentadoria rural. Às vezes eu prefiro pedir um BPC. Às vezes eu me sinto mais seguro em pedir pela lei do amparo. Os requisitos são mais fáceis de conseguir. Eu acho até mais comprovar. Como a senhora falou, tem essa questão probatória. Foi após a reforma previdenciária de 2018, muitos desses requisitos. Bem rapidinho aqui, doutora, a senhora acha que a reforma previdenciária agravou ainda mais a situação da aposentadoria do homem do campo? Sim, toda reforma ela vai dificultando cada vez mais a vida do segurado.
Na questão do segurado rural, da aposentadoria por idade, não teve modificação nos requisitos, porque derrubaram na Câmara. Mas no cálculo, que seria no bolso do trabalhador, no final, teve sim uma piora e diminuiu muito o valor da remuneração, exatamente por esse cálculo, de começar em 70%, e o que normalmente todo mundo consegue os 15 anos. Os 15 anos, então ficaria com 85% do valor, chegando a um salário mínimo. Então, sim, foi bem maléfico com relação a esse sentido, no valor do benefício. Durante o programa todo, doutora, falando essa questão da documentação, e já nos aproximando das considerações finais, alerte mais uma vez o trabalhador do campo ou quem tem parente que está nos assistindo a guardar todo tipo de documentação e recibo. Doutora, ajude aí. Sim, guarde todo tipo de documentação, pessoal. Guardem. Bom, certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo isso você já guarda, né? Mas aí você vai guardando a documentação da terra, cadastro do INCRA, cadastro no sindicato, vá guardando as notas fiscais de insumos, de semente, de ração, guarde as notas fiscais de compra e venda dos produtos, da sua semente, do seu milho, do seu feijão que você tá vendendo, do seu gado que você está vendendo. É muito importante e que cada documentação que a gente consegue melhora o seu direito e fica mais fácil de você conseguir o benefício como rural. Muita prova, como tem a dificuldade, quando você vai lá e vê que tem como trabalhador rural, como lavrador, como agricultor, como pecuarista, como vaqueiro, vai ajudar. Qualquer prova, o cartão de vacina, o cartão do posto, como a gente já falou, tudo isso, a prova, por mais que você ache que seja mais sem importância, ela é importante. E ela vai, junto com as demais provas, fazer com que a gente consiga fazer um lapso temporal. Porque para o rural é difícil você ter prova todos os anos. Então, cada documentação, por mais simples que seja, ela ajuda a montar essa linha temporal de tempo de contribuição, de carência e de trabalho rural. Então, toda e qualquer documentação é bom sempre juntar. Doutora, foi um caso talvez que a gente não abordou, mas bem rapidinho. Trabalho na terra de fulano. Fulano tem um INCRA. Como é que funciona nesses casos aí, doutora? Pronto, nesses casos é importante você fazer um contrato. Um contrato de comodato, um contrato de parceria, um contrato de arrendamento. E isso também é uma prova de que você trabalha uma prova de trabalho rural. E é muito importante regularizar isso. E, tipo assim, não adianta você fazer... eu vou completar os meus requisitos de aposentadoria ano que vem. Não adianta você fazer esse contrato esse ano. O INSS não vai aceitar. Você tem que fazer logo. Assim que começar. Eu sei que é muito difícil, todo mundo tenta fazer as coisas na informalidade, mas a gente precisa de provas. E precisa que isso seja feito, e é uma prova importante fazer esse tipo de contrato, por mais simples que seja, mesmo que seja, sei lá, 5 linhas de contrato dizendo que existe um contrato de arrendamento ou um contrato de parceria, para que se utilize como prova, entendeu? É importante, é muito importante que se faça isso. Doutora Rayane Gugel, advogada previdenciária aqui da cidade de Mossoró, nos ajudou a entender a importante temática da aposentadoria rural, em alusão aqui, doutora, ao Dia Internacional, 17 de abril, Dia Internacional da Luta do Homem do Campo, trabalhador do campo. Conquistas, desafios, já não basta, no caso do Nordeste, já não basta o sol causticante, a ausência de chuvas, a falta no caso, investimento das autoridades. Uma outra prova que também é uma prova importante é você que participa de algum programa de incentivo do governo, algum tipo de empréstimo, também é uma prova.
Ou se você faz um empréstimo no Banco do Nordeste para você investir no seu projeto, no seu... Vai comprar cimento e faz um empréstimo. Pronto. Isso também é uma prova de que você é um trabalhador rural, que você tem uma terra e que você está trabalhando nessa terra e que você está investindo nessa terra. Entendo. E nesse contexto, a advocacia previdenciária é desafiadora em apoiar o homem do campo, em trazer informações, trazer esclarecimentos. E programas como esse, doutora, servem para dar essa luz para quem está nos assistindo, que tem algum parente, alguma pessoa que trabalha no campo, de alertar para esses pontos que a doutora falou. Não vou conseguir os requisitos, não vou conseguir no próximo ano, consigo o contrato de comodato, mas vai estar lá. Se tiver autenticado no cartório, por mais que a data seja retroativa, do começo de dos anos 2000. 2002, 2003, mas se você só levou agora para o cartório também. Então, nesse contexto, doutora, eu quero agradecer a senhora, trazer os seus esclarecimentos com muita postura, autoridade no assunto, uma jovem advogada, mas percebo a paixão e a dinâmica que a senhora tem por tão importante temática. Em nome do pessoal de casa, em nome da TV AD, o meu muito obrigado. Fica aberta as suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente pelo convite, pela atenção do doutor em me chamar e em ter paciência. Desculpa se eu estava um pouquinho nervosa, que eu nunca fiz nenhum programa. Agradeço a audiência do pessoal e fico à disposição. Muito bem. Doutora Rayane Gugel, advogada, que atua aqui na cidade de Mossoró. Você que permaneceu conosco até agora, o meu muito obrigado. Reitero aqui os agradecimentos também à Vossa Excelência. Com certeza iremos chamar a senhora em outra oportunidade. E permaneça com a programação da TV AD Mossoró, os eventos, os cultos e até o próximo momento, outra Dinâmica Direito. Que Deus abençoe a todos.